Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. No primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Do versículo 1 ao 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Do versículo de número 1 até o versículo de número 3. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Podeis assentar. Meus amados irmãos, este breve texto que nós acabamos de ler, ele faz menção, faz alusão à profunda amizade que houve entre Jonatas e Davi. Uma amizade de ordem, acima de tudo, espiritual. Alguns blasfemos, homens ímpios, que brevemente serão julgados se não se arrependerem, tem afirmado que esta amizade de Jonatas e Davi confundia-se com um relacionamento homossexual. Mas a Bíblia mostra que nada disso estava implicado aqui. Em primeiro lugar, está dito que a alma de Jonatas se ligou a Davi, portanto não foi uma afeição física, mas uma afeição de alma, de ordem imaterial, espiritual. Além disso, a Bíblia diz que Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Ele não amava Davi como quem amava a seu próprio corpo, mas como quem amava a sua própria alma. Era, portanto, um amor de ordem espiritual. Além disso, irmãos, é sabido que tanto Jonatas como Davi eram pessoas casadas. E Davi era casado com Mical, casou-se com Mical, que era exatamente a irmã de Jonatas. Neste episódio ele ainda não havia se casado com ela, mas casou-se com a irmã de Jonatas, com Mical, filha de Saul. Além disso, na aliança que Davi fez com Jonatas, eles fizeram acertos não apenas para firmarem a amizade que tinham, mas também para consolidar esta amizade junto à descendência, tanto de um como do outro. Portanto, a aliança que eles fizeram envolvia os filhos deles, que obviamente teriam com suas esposas. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, versículo de número 42, a Bíblia diz de modo claro: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente, ou seja, entre minha descendência e a tua semente, ou a tua descendência. Portanto, irmãos, nós não devemos dar ao texto esta interpretação blasfema, que, repito, acarretará em condenação para aqueles que a adotam. O texto deve ser interpretado de modo consentâneo com o contexto e de modo espiritual. Davi e Jonatas tiveram uma amizade referencial, paradigmática, uma amizade que serve de modelo, inclusive para nós hoje. Uma afeição de alma, uma identificação de propósito. Tanto um como o outro eram tementes a Deus. Tanto um como o outro amavam ao Senhor e queriam fazer de modo completo a vontade de Deus. O que aqui está narrado, irmãos, eleva Jonatas à categoria de um homem espiritual. Porque se Davi era um homem segundo o coração de Deus,
e Jonatas se identificou com Davi, é porque Jonatas também era um homem segundo o coração de Deus. Se eles encontraram pontos de identificação de ordem espiritual, é porque tanto um como o outro eram realmente pessoas que amavam ao Senhor. Porque de modo claro a Bíblia diz ser Davi um homem segundo o coração de Deus. E Jonatas fica equiparado a ele, quando a Bíblia diz que se afeiçoou em sua alma a Davi. Para entendermos, irmãos, a pessoa de Jonatas e a pessoa de Davi, a razão por que se identificaram um com o outro, fazendo aliança, estabelecendo uma amizade permanente, é preciso nós considerarmos o relacionamento de ambos com Saul, pai de Jonatas. Saul era pai de Jonatas e protegia a Davi. Jonatas, irmãos, guerreava, liderando exércitos de Saul. Ao mesmo tempo, foi Davi quem subiu ao trono depois da morte de Saul. Portanto, nós precisamos, para bem compreender Davi e Jonatas, ver o relacionamento que ambos tinham com Saul, o rei de Israel. Comecemos, por enquanto, considerando Saul e suas loucuras. Saul, irmãos, era um homem que se destacava dentre os demais por sua altura, por seu porte, por sua postura altiva. Ele em ombros, diz a Bíblia, superava a todos em Israel e era belo. A nação de Israel havia pedido a Deus um rei, solicitado de Deus um rei, se dirigindo ao profeta Samuel. Mas Deus não se agradou daquele pedido, porque o propósito de Deus era o de ele reinar sobre Israel diretamente. Era que fosse estabelecida uma teocracia em Israel. Deus daria as diretrizes através dos profetas, e não haveria rei em Israel senão o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas o povo quis um rei, porque olhou as nações vizinhas e quis ter um rei como as nações vizinhas tinham. Era um desejo pecaminoso, porque eles estavam querendo imitar o mundo, imitar as nações gentílicas, pagãs, que não serviam a Deus. Queriam ter a vaidade de um rei que pudesse ir à frente deles, entrar nas batalhas e voltar das batalhas. Queriam a pomposidade de um rei, que seria para eles um símbolo da nação, da unidade da nação. Samuel levou o pedido a Deus. Deus, como eu disse, entristeceu-se, como também o próprio profeta Samuel. E Deus, irmãos, disse ao povo que o povo sofreria muito se insistisse naquele pedido. Ou seja, se o povo pedisse a Deus um rei e Deus atendesse aquele pedido dando o rei seria para Israel motivo de tropeço, de escândalo, de sofrimento. O rei, se fosse ímpio, e muitos o foram, iria trazer graves prejuízos espirituais para a nação. Mas o povo insistia, pedindo um rei, apesar das admoestações de Deus. Deus então disse a Samuel que ele não sentisse tristeza e pesar por aquilo, porque não era ele que estava sendo rejeitado, mas o próprio Deus. Mas Deus deu ao povo um rei. E Deus deu a um povo um rei, irmãos, não porque se agradou do pedido que fez o povo, mas como uma punição. Deus advertiu que o rei seria motivo de sofrimento para o povo quis, então Deus deu ao povo um rei, como quem atende ao clamor do povo, para o povo ser corrigido pelas consequências de seu próprio pedido. E assim foi dado um rei a Israel. E como era o povo que queria um rei, o primeiro rei de Israel, Deus deu ao povo com as qualidades que o povo desejava. Note, muito embora Saul tivesse sido escolhido por Deus, Deus tivesse apontado Saul, Saul não era o rei
que Deus gostaria de dar ao povo de Israel, era o rei que o povo de Israel gostaria de ter. Há muita gente que pergunta: pastor, Saul era crente? Não. Saul não era crente. Ele conhecia a Deus, conhecia as Escrituras, nominalmente era um servo de Deus, mas em verdade não era. Ele consultou uma pitonisa, uma macumbeira, ele suicidou-se. Saul, irmãos, foi atormentado por um espírito maligno. Mas alguém diz: por que Deus escolheu Saul? Na realidade não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo. O que eu quero dizer não é que o povo se reuniu para democraticamente eleger Saul. O que eu quero dizer é que Deus deu ao povo aquele tipo de rei que o povo estava esperando. Houve uma democracia implícita. E Saul, irmãos, foi motivo de tristeza para Israel. O segundo rei já foi o homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi foi homem segundo o coração de Deus, é porque Saul era o homem segundo o coração dos homens. É porque Saul era segundo o coração de Israel. É como se Deus desse ao povo o que o povo queria, primeiramente, para o povo ver sinais, indícios de que havia feito um mau pedido. E depois Deus deu aquele rei que ele gostaria de dar, que era Davi. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Em 1 Samuel, ou melhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Note a linguagem divina. Deus diz: vede aí o rei que elegestes. Muito embora tenha sido Deus que o escolheu, Deus diz que o povo elegeu, porque era o rei que o povo queria. Deus diz: vede aí o rei que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Nos versículos 17 e 19 nós vemos o seguinte, vejamos o 17. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Portanto, houve maldade neste pedido. Do mesmo modo, a igreja hoje, irmãos, querer ter representação política no mundo, é cometer o mesmo pecado que Israel cometeu. Veja aí o versículo de número 19. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. O povo, no final das contas, se não se arrependeu, sentiu remorso de ter pedido a Deus um rei. O povo viu a sua maldade. Pena que algumas igrejas que hoje estão se envolvendo com política ainda não viram a sua maldade. Mas Saul, irmãos, como eu disse, era um homem de presença. Grande, alto, forte, de ombros suspensos e de beleza física. Era o rei que o povo de Israel queria. O povo dizia: nós queremos um rei que entre e saia, que dirija as nossas batalhas. O povo queria, irmãos, um rei do qual pudesse sim envaidecer. E assim era Saul. Foi escolhido pelo povo segundo critérios exteriores. O povo era superficial. O povo, irmãos, era apegado aos sentidos, ao físico, ao visível. E Saul era este homem oco, de grande aparência externa, mas sem nenhuma espiritualidade interna. Saul era invejoso. Quando ele ouviu o povo dizer: Davi matou 10.000 e Saul apenas matou 1.000, ele indignou-se. Ele tentou matar Davi, inclusive jogando uma lança contra ele. Saul fez inúmeras bobagens que nós vamos ver aqui. Ele era um homem espiritualmente vazio, mas tinha fachada exterior, tinha aparência.
E o povo que já estava imbuído da ideologia mundana, o povo de Israel que estava querendo imitar as nações pagãs, tendo um rei, estava atentando só para o exterior. Aquele povo havia perdido a espiritualidade. Não é à toa, irmãos, que na época do profeta Samuel, diz a Bíblia que era rara a palavra de Deus. Não é à toa que naquela época do profeta Samuel, em que também viveu Saul, quando Ana orou contrita, o sacerdote a teve por embriagada, porque o povo não sabia mais o que era derramar a alma diante de Deus. O povo não sabia mais o que era uma pessoa estar no altar de Deus, encontrando-se com Deus em oração, nem um sacerdote. Veja o que a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 2. A Bíblia fala acerca de Saul. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Este era o rei que o povo queria. Este era o rei que o povo desejou. Diz aqui a Bíblia que ele era jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro como ele. Em ombros, ele superava a todos, sobressaía sobre todo o povo. Este era o rei não escolhido por Deus, era o rei escolhido pelo povo carnal. Saul, irmãos, eu falei ontem aqui no culto de oração, ele tinha dois vícios. Um deles era o desejo de ser popular. Saul, certa feita, foi oferecer a Deus um sacrifício, mas ele deveria esperar Samuel para fazer o sacrifício junto com Samuel. Mas ele não esperou o profeta, porque notou que o povo estava indo embora. E ele queria oferecer sacrifício com o povo assistindo. Saul foi orientado por Deus a acabar com os amalequitas, mas deixou sobreviver o rei Agag, as ovelhas e o gado de lá. Quando Deus tinha mandado destruir tanto o povo que seguia Amaleque, como o gado e as ovelhas do povo. Saul poupou, porque o povo queria aquelas ovelhas. E Saul teve medo de desagradá-los, de ser impopular. Alegou até uma religiosidade vã. Ele disse: não, eu poupei os animais, porque o povo os queria, e para que nós pudéssemos até oferecer alguns em sacrifício a Deus. Ele quis acobertar sua desobediência com uma falsa religiosidade, porque ele queria ser popular, ele não queria desagradar o povo, ele temia o povo. Ele não fazia o que Deus mandava, ele fazia o que o povo queria. Exatamente, irmãos, porque ele se via um homem escolhido pelo povo. Ele era um homem que agradava o povo, era um homem que o povo queria. Ele via mais o povo se agradando dele do que Deus. E se preocupou em atender mais aos desejos do povo do que os desejos de Deus. Saul, portanto, era covarde. Buscava a popularidade. Ao invés disso, irmãos, Davi era um homem de aparência gentil. Era um menino. Quando ele foi enfrentar Golias, ele não foi com armadura nem com escudo. Saul até quis lhe dar armadura, mas ele não quis lutar com o inimigo com as armas do inimigo. Ele quis lutar com o inimigo com as armas de Deus. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele disse: tu vens a mim com escudo, com a lança, com a espada, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias, quando o viu, disse: porventura sou eu um cachorro que vieste matar com paus? E Davi derrubou aquele arrogante com uma pedra na testa. Meus irmãos, Davi não tinha aparência, era um menino, era frágil aparentemente, mas a graça de Deus era com ele. Quando ele cuidava de suas ovelhas e aparecia um leão ou urso, ele despedaçava o leão e o urso. Não foi Saul que enfrentou Golias, Saul acovardou-se, foi Davi, irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
porque todo o povo de Israel se acovardou diante de Golias. Mas quando Davi o viu blasfemado o nome do Senhor, ele pôs-se de pé. Ele era pequeno, mas não ia aceitar afronta ao nome do Senhor dos Exércitos. Davi era o homem que tocava a harpa e os demônios saíam da vida de Saul. Davi, irmãos, era temente a Deus, confiava em Deus. Ele não confiou na lança nem no escudo. Ele não confiou no talento humano. Ele confiou em Deus. Por isso ele pegou apenas 5 pedras. Porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Veja o que a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Vamos ver o versículo de número 14. 1 Samuel 13, 14. Depois que Saul poupou Agag, e depois que Saul poupou o melhor do rebanho dos amalequitas, ele foi rejeitado definitivamente. Mas antes disso, ele já havia recebido a expressão de rejeição de Deus, quando deveria ter esperado Samuel para um culto e não o fez. Vejamos aí 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui nós temos, irmãos, o encontro de Samuel com Saul, depois que Saul não o esperou. E Samuel diz: teu reino não subsistirá. Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. Saul era o homem segundo o povo, e Davi era o homem segundo Deus. Irmãos, imagine isso, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É interessante que na Bíblia nós temos livros históricos que contam a história do povo de Deus, e nós temos livros doutrinários onde se explica sobre Deus. Mas nós temos um livro que é uma exceção à regra. É o livro de Salmos. É um livro no qual um homem fala com Deus. É um livro no qual um homem expressa louvores a Deus. É um livro devocional. É um livro da intimidade com Deus. E quem escreveu esse livro acima de tudo foi Davi. A maior parte dos salmos foi escrito por Davi. Davi, irmãos, era o homem da comunhão. Davi era o homem que tinha sede do Deus vivo. Davi era o homem que ansiava entrar no tabernáculo do Senhor. Davi era o homem que tinha comunhão com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha aparência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos de número 6 e 7. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé rei, Jessé não lhe traz Davi, que era também seu filho, porque Davi era aquele que Jessé nunca imaginava seria o rei de Israel. Jessé traz os outros filhos, e não Davi, à presença de Samuel. Até Samuel se deixa levar pela aparência, mas Deus o repreende. Veja aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, ou seja, entrando eles, Jessé e Samuel, na casa de Jessé, apareceu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel se deixou levar pela aparência. Quando ele viu Eliabe, um grandalhão, ele disse: certamente esse é o ungido do Senhor, esse que vai ser ungido rei.
Mas o versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Irmãos, Jessé trouxe todos os seus filhos, menos Davi, e Deus dizia a Samuel: não é este, não é este, não é este, até que Samuel disse: não tem um outro não. Jessé disse: tem um, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele nunca imaginava que seria esse o rei de Israel, o pequeno Davi, que vivia mais fora de casa, correndo atrás das ovelhas, brincando nos campos verdejantes. Mas quando Davi entrou, e meus irmãos, a Bíblia diz que Samuel ungiu com óleo, porque aquele era ungido de Deus, era o servo do Senhor. Aleluia! Davi era o homem segundo o coração de Deus. Vamos agora falar um pouco sobre Jonatas. Vamos confrontar Jonatas com Saul. Saul era um homem preocupado com números. Saul não tinha confiança em Deus. Saul queria um exército numeroso para enfrentar os seus inimigos, porque ele não havia entendido que quem vence a peleja é Deus. Quantas vezes Deus disse ao povo de Israel em batalhas: fiquem quietos e vede o livramento do Senhor. Quantas vezes Deus disse ao povo de Israel: essa peleja não é vossa, é minha, o Senhor pelejará por vós. Quando o povo de Israel, irmãos, atravessou o Mar Vermelho, foi Deus que confundiu o exército de Faraó. Os carros de Faraó emperravam, as rodas quebravam. Deus fez aparecer uma coluna de fogo por trás do povo, de tal modo que o povo do Egito não conseguia se aproximar de Israel. Foi Deus que fechou o mar sobre o povo do Egito e livrou Israel. Meus irmãos, foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó e não o povo. É o Senhor que peleja pelo seu povo. É o Senhor que peleja pelo seu povo. Eu quero dizer uma coisa: o que sustenta a igreja não é a intelectualidade de um pastor, não é a sabedoria de um ministro, não é o talento, não é a eloquência, não é a organização da igreja, não são suas programações sociais, não são os seus templos enormes, não é suntuosidade, não é muito dinheiro no gasofilácio. O que sustenta a igreja é o Senhor, é o Senhor. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quem somos nós, irmãos, para segurar a igreja de Deus? Só Deus é que pode velar pelo seu povo. Os anabatistas foram perseguidos em território católico e território protestante. Como é que eles chegaram até agora? Como é que eles superaram a Inquisição, a fogueira? Como é que eles venceram a perseguição e a hostilidade? Como é que chegaram até agora? Como é que ainda existem anabatistas, irmãos? No século 21, às vezes as pessoas conversam conosco, nós falamos sobre o anabatismo, as pessoas dizem: parem com isso aí já acabou, já passou. Passou nada, irmãos. E nunca vai passar. Jesus disse: de fazer discípulos de todas as nações, ensinem os discípulos a guardarem todas as coisas, e eis que eu estou convosco, com essa igreja que ensina a guardar todas as coisas, até a consumação dos séculos. A fé de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A chama da verdade nunca vai se apagar. Pode se levantar o diabo, o inferno, podem se levantar os poderosos. Esta igreja vai sobreviver, vai se manter, porque Deus vela por ela. Podemos ser pequenos às vezes, podemos ser de pouco número, mas nós sobrevivemos. Tem gente que diz: tem uma igreja aí que tem milhares de fiéis no mundo inteiro. Por que vocês acham que vocês é que estão certos e ela não? A minha pergunta não é se ela tem milhares de fiéis. A minha pergunta é: quando é que ela começou?
começou um dia desse. Nós, às vezes, irmãos, ficamos em pequenos números, somos perseguidos, não baixamos o padrão de Deus, mas o fato é que nós viemos de Jesus, dos apóstolos, do século I. Louvado seja Deus. Saul era preocupado com números porque não tinha fé. O próprio Davi, uma certa feita como rei, incitado por Satanás, quis numerar os filhos de Israel para saber quantos guerreiros tinha à sua disposição. E Deus o puniu por causa disso, mas ele se arrependeu. Gideão, por ordem de Deus, saiu à peleja. E quando Deus viu o grande número que estava com Gideão, Deus disse: é muita gente. Se for esse povo aí todo, eles vão vencer a batalha e vão dizer que foi porque eles eram em grande número e não porque eu venci a batalha por eles. Vamos mandar um bocado de gente embora, Gideão. Deus disse. Diz aí que os covardes e os tímidos podem voltar. Gideão disse: tímidos e covardes podem ir embora. Foi um bocado embora. Deus disse: tem muita gente ainda, Gideão. Leva este povo para onde tiver água. E há de ser que aquele que trouxer água à boca com a mão, fica. E quem se deitar para beber água, vai-se embora. Porque esse aí é acomodado demais. E só serve o vigilante. Gideão chegou lá diante da água. Muitos caíram na água para bebê-la. E apenas 300 trouxeram água à boca. E Gideão ficou só com 300, o resto foi tudo embora. Deus disse: agora está bom. Agora vocês vão saber. Agora esse povo vai poder saber que quem venceu a peleja foi Deus. Meus irmãos, porque não depende de número, depende é de Deus estar conosco. Mas Saul era um homem preocupado com números. Veja aí, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel 13, versículos de número 11 e 12. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e assim a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. É o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, nos versículos 11 e 12. Saul, irmãos, deveria esperar Samuel para oferecer a Deus um sacrifício. Samuel demorou-se e o povo começou a ir embora. E Saul ofereceu o sacrifício e depois, justificando-se para Samuel, disse: o povo estava se indo de mim. Note a preocupação, ele queria todo mundo ao redor dele. Ele disse: o povo estava indo embora. E os filisteus já tinham se armado, se juntado. Se o povo fosse embora, eu ia guerrear com quem? Mas Samuel ensinou a ele que obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel ensinou a ele, irmãos, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Meus irmãos, nós não temos que usar a nossa razão onde está presente a revelação. Se Deus disse a Saul: fica até Samuel chegar, não importaria que todos fossem embora, a vitória seria de Israel, porque não há derrota para aquele que obedece a Deus. Não há derrota para quem obedece a Deus. Mas Saul confiou no povo. Não, o povo vai embora, os filisteus estão se ajuntando, como é que nós vamos guerrear? E desobedeceu. Meu irmão, confia em Jesus. Se tu está no emprego errado, Jesus está te mandando sair, e tu pensas contigo mesmo: mas se eu sair eu vou passar necessidade, então eu não vou sair. Tu estás errado. Sai e Deus velará por ti. Se tu estás num emprego onde as pessoas querem te fazer vender bebida alcoólica, fazer coisas erradas, e Deus está te mandando sair, sai e confia em Deus. E confia em Deus. Saul confiava, irmãos, no que via, e não em Deus. Ele não olhava para o invisível, ele não via o invisível. Veja o que a Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 6, acerca de Jonatas.
Primeiro livro de Samuel 14, versículo 6. Veja a diferença entre Saul e Jonatas. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, ou seja, dos pagãos. Eles iam à peleja contra os filisteus. Jonatas decidiu ir à peleja contra os filisteus. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Veja como Jonatas cria. Jonatas não se guiava pelo visível, mas pelo invisível. Não confiava em números, confiava no poder de Deus. Ele olhou para o ajudante dele e disse: vamos lá, vamos pelejar contra os incircuncisos. Porque para Deus não há diferença entre nos livrar com muitos ou com poucos, porque o livramento é do Senhor, igreja. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, vejamos o que a Bíblia diz nos versículos 14 e 15. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens. Note, 2 feriram 20. Quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar, numa região bem pequena. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram. E a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Irmão, se houve avivamento em guerra, foi esse aqui. Jonatas saiu à peleja com poucos homens e venceu muitos. E a Bíblia diz que quando Jonatas estava lá batalhando, tremia, a terra tremia tudo. Era o tremor do Senhor, porque estava ali um homem que confiava em Deus. Que confiava em Deus. Saul, irmãos, era um homem precipitado, sem bom senso, que fazia coisas erradas por não refletir. E pior do que isso, ele tentava disfarçar sua precipitação com religiosidade. Ele era um homem que fazia coisas contrárias ao bom senso, em nome de uma religião da cabeça dele, e não segundo a revelação de Deus. Vejamos aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, do 24 ao 29. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Que coisa, irmãos, sem bom senso. Saul soube que Jonatas estava lutando e estava ganhando, aí ele se empolgou e tomou uma decisão precipitada. Ele tinha entrado naquele momento, ele não estava cansado, mas o povo vinha lutando, o povo estava exausto. Aí Saul disse: ninguém come nada, até que a gente vença essa guerra. Vou proclamar um jejum. Quando todo mundo estava lutando exausto, ele veio proclamar um jejum. Quer dizer, ele foi covarde, não entrou na peleja. Jonatas entrou primeiro. Quando ele viu que o povo estava ganhando, ele se encorajou, quis entrar. Aí quis dar uma de santarrão para compensar a covardia anterior dele. Ele disse: vai todo mundo guerrear em jejum a Deus. Mas o povo estava exausto, irmãos. Aquele jejum foi proclamado precipitadamente, sem a orientação de Deus. Veja o que a Bíblia continua a dizer, versículo de número 25. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, quer dizer, a maldição de Saul. Maldito quem comesse. Versículo 27, porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse solenemente: conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comeu hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos. Quer dizer, ele estava
caindo de sono, de cansaço, mas quando ele comeu o mel, ele ficou com vigor, por ter provado um pouco deste mel. Meus irmãos, Jonatas não ficou do lado do seu pai quando o seu pai errou, não. Ele disse, ele está errado, ele está turbando a terra, ele está prejudicando, o povo está exausto. Eu comi mel e veja como os meus olhos se aclararam, como eu me despertei, me encorajei. Portanto, o pretenso jejum de Saul era apenas, irmãos, para disfarçar uma falsa religiosidade. E ele terminou levando o povo a um pecado muito maior. O povo não comeu o mel que Jonatas comeu. Mas chegou um ponto que o povo teve tanta fome que o povo matou animais e comeu sangue de animais, que era proibido pela lei de Deus. Note, Saul criou um mandamento na cabeça dele. Jonatas não violou o mandamento de Deus, violou o preceito de Saul, mas foi fiel a Deus. Agora, os outros seguiram Saul no sentido de não comerem o mel naquele momento, mas chegou a um ponto que eles estavam sem aguentar e eles fizeram pior. Comer mel não era pecado, mas foram comer sangue, que era pecado segundo a lei de Deus. Veja aí do versículo 31 ao 33. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele, aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Note, irmãos, Saul quis ser mais radical do que Deus. Saul quis inventar mandamentos. E ele terminou, foi levando o povo a pecar. Certas seitas hoje, que ficam criando mandamentos que não tem na Bíblia, criando regras que não estão na Sagrada Escritura, para serem cumpridas como se fossem mandamentos de Deus, e não como conselhos ou regras de ordem. Nessas igrejas as pessoas terminam, irmãos, pecando mais drasticamente. O povo terminou, foi comendo sangue, desobedecendo a lei de Deus, por causa de uma maldição precipitada, sem bom senso, feita por Saul. Veja o que aconteceu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, a partir do versículo de número 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel. Porém, aquele dia lhe não respondeu. Saul fez uma oração a Deus. Ele disse, Senhor, nós devemos ir à peleja. Tu vai nos dar a vitória. Deus não falou com Saul, porque ele estava em pecado. Mas Saul, irmãos, era aquele tipo de gente que orando a Deus e não obtendo resposta, ele dizia, tem alguma coisa errada com alguém aqui, mas nunca era com ele. Todo mundo podia pecar, mas ele não. Então ele orava, não deu certo. Bem, tem alguém pecado aqui. É porque tem alguém pecado aqui nessa congregação, nesse lugar. Veja o que aconteceu. Então disse Saul, chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o povo de Israel, vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul, faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel, com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer? Então disse Saul, assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Antes de eu continuar a leitura, veja aqui. Saul orou a Deus, não foi atendido. Ele disse, alguém está em pecado.
E ele disse: eu fico do lado de cá com o meu filho Jonatas, e o povo fica do lado de lá. E vamos lançar sorte, para Deus falar pela sorte quem é que pecou. Mas sendo que a oração dele foi: Senhor, mostra o inocente. Não foi para mostrar o culpado, e sim o inocente. A sorte caiu para o lado de Saul e Jonatas, depois caiu para o lado de Jonatas. Aí Saul disse: é meu filho o culpado. Irmãos, a sorte só poderia cair sobre um, não sobre dois, só sobre um. Ela caiu sobre Jonatas, não porque ele era o único culpado, mas porque ele era o único inocente. Todo o povo tinha pecado porque havia comido sangue. Saul tinha pecado porque proclamou um jejum sem mandamento de Deus. A sorte caiu sobre Jonatas porque ele era o único inocente. Assim como Davi era o homem segundo o coração de Deus, era um dentre milhares. Jonatas também, irmãos, eram dois homens especiais. No meio de uma multidão, Deus os destacava. Entre os filhos de Jessé, Deus olhou para Davi. Naquele dia, no meio de toda a congregação, só tinha um homem agradável a Deus, era Jonatas. Mas Saul não estava disposto a admitir que ele estava errado. Disse: foi Jonatas o culpado. Vamos matá-lo. O filho dele. Ele estava disposto a matar o filho, mas não estava disposto a assumir a culpa. Jonatas disse: a única coisa que eu fiz foi comer mel. Será que eu devo morrer por isso? Mas Deus livrou Jonatas. Veja o versículo 45. Porém o próprio povo, irmãos, note que o povo teve mais sensibilidade para com o pecado que cometeu do que Saul. O povo de Saul não mata não, porque o povo estava com peso na consciência, o que Saul não tinha. Versículo 45, porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje, ou seja, ele está com Deus. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Na verdade não foi o povo, foi Deus. Porque Deus honra aquele que lhe obedece, irmãos. Deus honra aquele que lhe obedece. Saul disse: vai morrer. Mas Jonatas era um homem reto de coração, e Deus honrou aquele que lhe obedeceu e livrou a Jonatas. Pela instrumentalidade do povo, o povo ficou com peso na consciência, porque o povo é que tinha pecado, e o povo disse: não, nada acontecerá com Jonatas, Deus foi com ele. Meus irmãos, Davi e Jonatas eram homens especiais. Naquela época, na nação de Israel, o pecado era crasso. A superficialidade era grande, a falta de espiritualidade era grande. As pessoas só se guiavam pelo visível, pela aparência, pela estética. A religiosidade era hipócrita como a de Saul, que escondia desobediências a Deus. A religiosidade era apenas uma máscara. Durante um certo tempo só houve um justo em Israel, Samuel. Samuel era um homem isolado. Samuel era um homem triste. Triste com o povo, porque o povo pediu um rei. Triste com Saul, a Bíblia diz que ele tinha dó de Saul. Samuel era um homem angustiado. Mas Samuel agora já estava passando. E apareciam em Israel dois homens que também eram segundo o coração de Deus: Davi e Jonatas. Eu fico imaginando a angústia de Davi naquele tempo, irmãos. Um homem sozinho que temia a Deus. A Bíblia diz que ele não vivia nem em casa, ia para os campos cuidar das ovelhas. Ele preferia as ovelhas do que os homens desviados. Ele se sentia melhor correndo no campo com as ovelhinhas dele do que convivendo com os ímpios. Imagine Jonatas, um servo de Deus, vivendo no palácio do rei, seu pai ímpio. Jonatas era um homem angustiado. Até que aconteceu o que eu li aqui no início, em 1 Samuel 18. Jonatas e Davi se viram. Meus irmãos, a alma de um se ligou à alma do outro. Eles se afeiçoaram, se identificaram. Eram dois homens angustiados por Israel. Dois homens que serviam a Deus se encontrando. O que nós estamos precisando em nosso tempo, irmãos, é de gente que ama a Deus, e de amizades espirituais, de alianças santas, Quando a igreja começou a desviar da fé a partir do século IV, muitos criaram mosteiros para ficarem isolados. No início o movimento monástico era um movimento de pessoas que amavam a Deus, que não aguentavam mais ver a igreja desviada e queriam servir a Deus isoladamente.
mas depois o vício entrou nas próprias portas do mosteiro. Durante a Idade Média, mais uma vez, a cristandade afunda no desvio, na superficialidade, na imoralidade. Surgem os místicos cristãos, aqueles homens reclusos, que viam a decadência da igreja e não queriam compromisso com ela, não aceitavam cargos nela, mas queriam viver aos pés de Jesus. Eram homens sós, eram homens, irmãos, que andavam sós. O próprio João da Cruz rompeu com a ordem das carmelitas, porque viu os erros da igreja católica, e tornou-se um verdadeiro andarilho, um homem solitário, mas um homem que queria servir a Deus. Lutero foi tocado pela luz divina, tentou reformar a igreja, mas logo ele viu que nas igrejas da reforma, o mundanismo estava entrando também, pela influência dos príncipes. E Lutero chegou a propor à igreja luterana que aqueles que fossem verdadeiramente fiéis se reunissem em casas e tivessem reuniões em casas além das reuniões da igreja, para que os fiéis pudessem se encontrar, para que no meio dos cristãos nominais, os que amavam a Deus pudessem cultivar a verdadeira espiritualidade. Lutero morreu e esse plano não foi absolutamente posto em prática. Mas depois de Lutero surgiu na igreja luterana Frank e Spener. Esses dois homens, os pais do pietismo luterano, falaram no que ficou chamado de eclesiola em eclésia, uma igreja pequena dentro da igreja. Eles formaram dentro das igrejas luteranas os chamados colégios de piedades, que eram como que grupos familiares, onde aqueles da igreja que realmente tinham sede de Deus poderiam se reunir uns com os outros, sair do meio daqueles que nada queriam, sair do meio daqueles que queriam viver na superficialidade, cujas conversas eram tolas, eram vãs, eram inúteis, eram sem edificação, e eles se reuniam ali para cultivar a verdadeira comunhão com Deus. Quando Wesley estava viajando para os Estados Unidos da América, como missionário, ele ia lendo o livro de Spener, o pai do pietismo luterano, Pia Desidéria, os desejos de piedade. E Wesley entendeu que era preciso que os fiéis que amavam a Deus se reunissem, a parte da igreja desviada. E meus irmãos, na Inglaterra, Wesley não saiu da igreja anglicana, onde o mundanismo se perpetuava, mas ele procurou descobrir dentro da igreja os que amavam a Deus, os que serviam a Jesus, e começou a reunir-se à parte com eles. Meus irmãos, chegou a hora que os fiéis que amam a Deus têm que se encontrar. Tem que se encontrar. Eu quero lhes dizer uma coisa: nós não podemos, irmãos, ver mais a cristandade nominal se desviar e os verdadeiros santos estarem isolados. É preciso que eles se agrupem, é preciso que eles se reúnam. Nesses dias, irmãos, em que o que serve a Deus chora pelo estado da cristandade, nesses dias em que o que serve a Deus verdadeiramente se sente só, é preciso ele encontrar almas irmãs, é preciso, irmãos, que ele encontre aqueles com quem a sua alma pode afeiçoar-se, como Jonatas e Davi. É preciso que a Igreja Batista Renovada Moriá seja um porto para aqueles que estão à deriva, à procura, irmãos, de consolo em Deus. É preciso que as pessoas que estão aí nas falsas igrejas, buscando água e não encontrando nada, somente em regiões desérticas, é preciso que eles possam ver em nós, irmãos, um lugar de fortalecimento, um refúgio, um esconderijo, onde estão os santos de Deus, glorificando o nome do Senhor. Igreja, sejamos igreja pura, sejamos igreja santa. E digo-vos mais: procurem, irmãos, dentro mesmo da congregação, aqueles que são mais piedosos, não queiram conversa com aqueles que só falam de coisas vãs, que vêm ao culto para glorificar a Deus, mas só falam de coisas inúteis, improdutivas. Chega de fofoca na igreja, chega de mundanismo, chega, irmãos, de leviandade, chega de conversa sem produtividade. Chegou a hora de nós falarmos em Jesus, amarmos
seguirmos a Jesus, servirmos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, nós precisamos de almas ligadas umas com as outras e ligadas com o coração de Deus. Que Deus nos dê homens nesses dias e mulheres que sejam segundo o seu coração. Vamos ficar de pé. Ó Deus amado, ó Pai, que teu Espírito Santo enche este lugar agora e toque em corações, em vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz a obra, Pai, que eu não posso fazer, eu te imploro. Nessa noite eu pergunto, quantas pessoas aqui dizem, pastor, eu não sou crente ainda. Mas nessa noite eu estou convencido de que sou um pecador e preciso me arrepender e ser perdoado em Cristo. Onde você estiver, levante sua mão e eu vou orar por você. Onde você se encontrar, faça como eu estou fazendo aqui na frente. Levante sua mão bem alto para nós fazermos uma oração pela tua vida. Você que ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus. Você que ainda não se arrependeu profundamente de seus pecados. Onde você estiver, Deus abençoe. Onde está uma segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Deus abençoe. A terceira pessoa? Glória a Deus. Eu vou pedir que os que levantaram a mão venham aqui à frente agora, em nome de Jesus, para a gente orar. Há mais alguém? Glória a Deus. Alguém fica do lado do irmão que está aqui na frente. Onde está a segunda pessoa para Jesus agora? A segunda pessoa que quer entregar o coração e vida nas mãos de Jesus. Onde você estiver, dê um sinal com a sua mão. Faça como eu estou fazendo aqui na frente. Alguém virá com você até aqui. Se houver alguém que está desviado hoje e quer se reconciliar com Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente, para a gente fazer uma oração pela tua vida. Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço pela vida do meu irmão, Senhor, que está aqui com o coração contrito, com o espírito quebrantado. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento, eu te peço que tu o restaures. Ó Deus, em nome de Jesus, que ele possa ser, meu Deus, nesse momento perdoado de seus pecados. Que ele possa ser, Senhor, regenerado pelo poder do Espírito Santo, convertido numa nova criatura. Que o teu Espírito dê testemunho ao Espírito dele, de que agora ele é filho de Deus e que seu nome está rolado no livro da vida. Liberta-o do poder e do jugo do pecado agora, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.